Qual é a sensação de voltar 32 anos à casa? Tristeza, né? De ver que o tão decantado progresso não atinge as regiões mais pobres do país. Na verdade, não está a mesma coisa, está pior, né? A sensação é essa, uma tristeza infinita. Mas não é só quando eu chego aqui, não. Quando eu percorro as regiões pobres do país, eu noto que os dirigentes podem preocupar-se com tudo, menos com aquilo que seria fundamental, que era com a população. Meu nome é Enéas, você não esquece o presidente que esse país não merece. Sempre honrado, até na morte. O progresso não atinge as regiões mais pobres. Lutei por meu país, chamado de esquisito. Vocês vão confiar na mídia podre ou políticos? Farinha do mesmo saco, todos contra o povo. Eu vou lutar, mesmo que chamem de louco. E a Adriana de Ribeirão Preto pergunta se o senhor é ateu. Não. Bom, primeiro a segunda é não mesmo. Peraí, não. Eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade, tem 7. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. Eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. O melhor presidente que não se absteve. O melhor presidente que esse país não teve. Mas o povo merece. Sou médico, professor de cardiologia, sou diplomado em física, de origem extremamente humilde, mas humildemente, não humilde mentira. Mas digo que não é o fim. Agora Jesus cuida de mim. Na terra chamado de louco, e nos céus não tem lágrima ou choro. Eu acredito em Deus, minha fé nunca sumiu. Também sempre acreditei na pátria amada, o Brasil. Povo brasileiro, acorda da ilusão. Nenhum dos governantes querem o bem da nação. Nem direita nem esquerda, é tudo igual. Brasil tem brasileiros e Brasília tem o mal. Bomba nuclear, me chamaram de louco. Eu vi o futuro, mas fui traído pelo povo. Doutor, o senhor nunca fez política? Nunca, não, senhor. Jamais. E por que agora? Porque eu, como qualquer cidadão do povo, qualquer pessoa comum, qualquer pessoa da rua, se sente extremamente constrangida diante da absoluta falta de perspectivas que essa criatura observa quando olha para o quadro político vigente. E eu dou um exemplo ao senhor excelente, um exemplo que todos nós vimos ontem. Qualquer cidadão comum que estivesse na sua casa, como eu estava, aliás, em Brasília, na minha casa, e olha para a televisão, se sente entristecido quando percebe que o clima de desordem que está no país continuará se qualquer um desses senhores assumir o poder. Eu acredito em Deus, minha fé nunca sumiu. Também sempre acreditei na pátria amada, o Brasil. Povo brasileiro, acorda da ilusão. Nenhum dos governantes querem o bem da nação. Um indivíduo que pretende ser o dirigente supremo da nação é incapaz de se submeter a normas as mais elementares de disciplina, de horário pelo menos. Se o senhor me disser, doutor, acabou o tempo, eu falo instantaneamente. Eu tenho capacidade de síntese. Aliás, eu já provei isso, eu falo em 15 segundos. Agora, esses senhores invadem o horário dos outros e gesticulam de modo grosseiro e erram de modo sistemático, não têm o mínimo de formação na língua pátria. Falam mal, escrevem pior.